Aê, mais uma vez. Das palmas, gente, animação, aplausos, palmas no emoji. Começamos o segundo encontro do módulo 2 do curso de extensão Cinema Negro do Brasil, uma parceria muito grande com o NEPDH, o Grupo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, da FRJ, uma parceria também com a Associação Profissional do Audiovisual Negro, a PAN, Cineclube Atlântico Negro, cadê a canequinha? E também com a Profaex, que é o órgão do curso, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que fomenta ações de extensão com bolsistas e divulga também todas essas ações de extensão também no site da UFRJ. Meu nome é Raquel, sou professora do NEPDH, estamos desde o mês passado coordenando o curso de extensão Cinema Negro do Brasil, em parceria com o nosso ilustre, queridíssimo amigo, gente boníssima, Clementino Júnior, que neste módulo, especificamente, ele vem trazendo uma discussão e uma desconstrução, reflexão sobre a criação de roteiros nessa perspectiva não técnica, não tão datada, não tão formalizada como se aprende nas universidades ou em alguns lugares que ainda hoje oferecem curso de cinema fora da universidade, né? Porque nós precisamos colocar um parênteses que Rio de Janeiro está em uma situação extremamente complexa e caótica com relação à oferta de cursos de cinema fora da universidade. Vou ser super breve, preciso só dar uns informes, principalmente quem está assistindo às aulas no YouTube. Peço para que vocês não deixem de participar do curso, sigam o Instagram do curso de Cinema Negro da FRJ, que já colocamos o link também na descrição do grupo do WhatsApp. Se vocês também não estão no grupo do WhatsApp, é só mandar um e-mail, todos estão cadastrados no e-mail. E peço também para que vocês acompanhem de maneira ativa, né, ao vivo, já que nós vamos fazer neste módulo dinâmicas de salas simultâneas, de reuniões com os participantes, para desenvolver ideias em conjunto, em coletivo, pensar de fato a construção de narrativas que foquem no audiovisual negro, que fortaleçam o nosso audiovisual. Também preciso só colocar uma observação com relação ao debate de políticas públicas que desenvolvemos no módulo 1. Essa temática ela vai ser analisada, obviamente, no início do módulo 3. A previsão é que a gente termine o módulo 2 no dia 30 de agosto. Então, no dia 6 de setembro, iniciaremos o último módulo do curso de extensão Cinema Negro, e nesse módulo nós vamos sim trabalhar, vou passar um texto auxiliar para a gente fazer uma discussão, como foi bem bacana a discussão com o Bell Hooks, e vamos debater e traçar aqui estratégias mais concretas, em grupos também, pensando nessa discussão de políticas públicas com fins, né, de ação afirmativa. Então, vamos continuar no curso, continuar nesse foco, continuar nesta garra que eu estou vendo todo mundo aqui, está bem bacana quem está assistindo agora ao vivo, quem está também assistindo no YouTube, que não consegue ter tempo para estar no horário, e no final eu tenho certeza que quando se perguntar o que é cinema negro, cada um vai apresentar um tipo de construção, de definição, que vai, com certeza, priorizar as experiências, não propriamente o conceito, a definição dura e enrijecida, mas os sentimentos, as sensações, as manifestações imagéticas, tudo que está vinculado ao nosso cinema, que essa é a grande essência, é dessa forma que nós extraímos e produzimos as nossas histórias. Então, eu paro por aqui. Mais uma vez, a lista de presença ela está sendo computada com os nossos extensionistas presentes hoje, o Rodrigo, a Marcele. Não precisa se preocupar em colocar os nomes aqui no chat. Também quem está assistindo às aulas pelo YouTube, que não conseguiu estar aqui a tempo, é só mandar um e-mail e justificar, obviamente, a falta, mas, novamente, eu reitero, é muito importante que vocês estejam aqui, principalmente no módulo 2, porque a construção ela é passo a passo e é uma construção coletiva nessa perspectiva de
desenvolver histórias com foco no nosso cinema. Então, fecho, deixo com Clementino e bom curso para todos. Bom, gente, boa noite. Objetivando bem, né, e aproveitando o espaço, porque pelo que eu determinei, temos ainda uns 20 minutos para poder fazermos a dinâmica do dia. Quero ouvir, organizem em fila quem quiser comentar, mas sejam bem objetivos nos seus comentários sobre o dever de casa, né, sobre assistir os 2 filmes. Quem já faz curso comigo há mais tempo já está acostumado à comparação as comparações do Leger com o jogo, né? Mas eu queria ouvir a galera. Lógico que podem apresentar suas observações, né? Mas é que a gente já sabe cada um o que pensa, como pensa, etc. Mas queria ouvir a galera sobre essa proposta, né? De pensar uma mesma história em 2 universos. Bom, comentem, quero ouvir comentários. Quem abrir o microfone primeiro, o resto vai criando fila a partir do chat ou levantando a mão. Como Parece diz... que fui eu. Oi, vai, Marisol. Nossa, eu fiquei impressionada assim com essa percepção de poder narrar um outro filme trazendo para um outro contexto. Então, nossa, eu achei incrível. Aí, claro, a gente percebe que tem umas mudanças, tipo o cara foi fuzilado com um tiro, o Douglas levou 3 tiros, né? Então, essas diferenças todas. Mas eu fiquei, assim, muito, muito impressionada e inspirada, né? Que são coisas que a gente pode fazer, sabe, Clementino? Então, assim, adorei a experiência. E aí, na primeira cena, quando vocês colocam o lambe-lambe assim lá na parede, e tem assim, o nome do filme em francês, falei, ué, mas o que é? Não entendi. Mas aí eu comecei a pensar, não, mas o jogo em português é a mesma coisa, em francês, le jeu, né? Então, aí eu falei, nossa, então ele fez isso, mais ou menos o exercício que tivemos em sala de aula, etc. Eu achei incrível. Muito obrigada por nos oportunizar ter essa experiência. Obrigado a você. Eu Ana também Margarida. gostaria de agradecer, porque eu não conhecia nenhum dos dois, né? E foi muito legal, porque um revisita o outro, né? E são 2 obras paralelas, uma revisitando a outra. Quer dizer, isso já acontece às vezes na literatura, às vezes no próprio cinema, às vezes no teatro, às vezes até na música, né? Essa mistura aí, essa revisitar mesmo a outra obra, mas eu não conhecia nenhuma das 2, e eu achei fantástico. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer. Ana Margarida. Oi, estou aqui, boa noite a todos, e vou dividir o meu tempo em dizer que esse momento de estar em sala de aula, ainda que de forma remota, ou de estar num curso, e esse momento da reflexão é muito interessante, porque o que a colega trouxe, né, eu fui para um outro lugar, eu tive outras, né, outras anotações, outras observações. Uma eu já manifestei lá no grupo, né, que não era para ser lá, né, tinha que ser aqui, aí eu fiquei na dúvida de me inscrever, mas foi essa questão não sei se eu consegui repetir, eu não sabia se era coincidência ou não, essa questão da cena, tanto de um filme quanto do outro, dos pais saírem, né, se retirarem do ambiente familiar e ter aquele ritual, né, de falar com o filho, ou de entregar o filho para a mãe, né, entregar no sentido, fique com sua mãe. Isso aí, fiquei, será que isso foi coincidência? Enfim, eu achei interessante isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a questão... Eu até escrevi aqui o ritual da morte, né? Porque no primeiro filme, que foi o Leju, eu fiquei, será que é palestino? Será que é Israel? Enfim, eu fiquei, gente, eu não vou procurar. Não, ali eu tô lendo tantas... Mali. Ali é perto do Mauritânia. Mali. É Mauritânia. Obrigada. Então, enfim, eu só assisti mesmo e fiz as anotações. Eu não fui pesquisar e nem aprofundar. Enfim, mas que tem que fazer isso. E muito obrigada aí pelas respostas. E aí foi todo um ritual. E aí eu fiquei assim, gente, antes de metralharem, né, o pai lá do Pedro, não, estou confundindo, do Armando, né?
antes de metralharem ele, teve toda aquela parada, né, para rezar, teve aquele momento ali que eles chegaram no cume, né, da duna, e pararam, rezaram, mas enfim, ele foi assassinado. E o outro filme brasileiro também, né, O Jogo, teve ali, e aí eu já estou indo já encerrando, porque eu vi que tem 41 pessoas, né, pode ser que se todo mundo quiser falar, eu não posso também tomar o tempo de todo mundo. Mas ali quando o policial, ele vai, né, não fazer uma campana, mas ele vai fazer uma investigação de forma, esqueci a palavra técnica que eles usam, não é camuflado, ele não foi policial, mas conseguiram ler ele como policial. Aí teve também um outro ritual, né, que ele foi lá para o culto, rezaram tanto os assassinos quanto o policial que ia ser morto, e acabou sendo morto. Então isso foi que também me chamou a atenção, entre outras anotações que eu fiz. É isso. Valeu. Pode baixar a mão. Boa Sim, noite, sim, sim. Alexandre. Boa noite a todas e todos. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá melhor, Clementino? Tá. Tá. Achei impressionante, né? Primeiro, o Lejô, não sei se assim se pronuncia, a criançada tá ali brincando, mas já é uma realidade bem, bem dura, né? Tipo, eu já vi aquilo como se fosse... A experiência para mim foi, caramba, eles não estão brincando, eles estão, de fato, vivendo tendo aquela experiência de caminhar para o caminho do pai depois, né? Do pai do garoto, que já tinha saído de casa, né? E isso ficou muito forte para mim, assim, não era uma brincadeira, era de fato uma realidade, né? Tanto que eles impunham ali a quem era pego ali, né? Um castigo, de fato. E aí tem uma outra coisa que me impressionou também, foi que... Ai, agora me perdi aqui. Essa coisa de deles estarem sempre subjugados a uma instância superior, ou seja, no Lejou em nome da pátria, no jogo em nome da Secretaria de Segurança, em nome do Estado, em nome de não sei o que, em nome de Deus, na última instância, em nome de Deus, né? Então, sempre se servindo a alguém para salvar alguma coisa, né? Então, isso também, para mim, é muito forte. Acho que eu vou ficar dessas duas coisas, porque já foi dito algumas aí. Chile. Oi, é eu? Sim. Alexandre, pode baixar a mão. Tá bom, eu tô tentando aprender aqui a mexer no negócio. Sim, eu li primeiro, ó, eu assisti primeiro, né? Não sei se fala assim, Leger, que é em francês, né? Aí me remeteu muito à Guerra da Argélia, né? E ele estava como infiltrado, né? E os meninos brincando, na hora que eles estavam brincando, já me veio aquela ideia do Brasil, da brincadeira de polícia e ladrão. Isso antes de assistir o segundo filme, que foi uma reencenação do primeiro, né? Isso ele estando brasileiro. E é incrível como, tipo, as crianças esquecem ele acaba ficando no buraco, se não fosse a própria mãe. E aquela ideia mesmo do soldado, né? Da guerra. É como se você já tivesse fosse predestinado a viver e fazer aquilo. Quando você nasce menino, né? Tanto que a mãe dele fala, né? A mãe dele fala, pergunta se ele vai querer deixar ele, porque ele quer seguir o pai como herói, né? Como herói de guerra. Querendo ou não, o pai dele estava como infiltrado. Quando a gente volta para cá do Brasil, é a mesma história do rapaz, do Cana, né? Ele é Cana, mora na periferia, tem um patrão, né? Um supervisor lá do alto branco, que está muito bem vivido, e manda ele se filtrar na favela para ver quem é quem são os nomes, para dar uma de X9 mesmo. E dentro da favela, ele já está praticamente marcado. Aí tem a questão do Deus, né? De servir a guerra como Deus, é tudo em nome de Deus, e toda guerra sempre começou em nome de Deus, e o pobre do Deus, tipo,
é aquilo, e foi muito isso, assim. Quando eu assisti o segundo do Brasil, aí já ficou bem mais aberto para mim aquela ideia do primeiro filme, né? Que foi aquela releitura. E foi genial, assim, o panfleto na frente foi genial ter colocado que era a releitura do filme, porque eu particularmente não conhecia. Aí eu vi que foi da Cinemateca, né? Do cinema de vocês. E, assim, foi massa, foi muito massa, assim, porque é uma releitura da realidade, né? É a releitura de quem mora na periferia, é uma releitura que você se encaixa naquele padrão e onde você conhece, você consegue reler tranquilamente, porque é uma coisa simples, porém é uma coisa real, é uma coisa que acontece diariamente em qualquer canto, né? E eu fico por isso. Obrigada. Próxima. Morgana. Oi, vocês me escutam? Sim. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça logo quando eu comecei a assistir ao segundo, né, a versão brasileira, e que eu achei genial, assim, foi que Clementino mostrou primeiro, o exercício que a gente fez na aula passada ganhou outros significados, né? E, assim, você me mostrou o óbvio, mas que às vezes precisa ser mostrado, né? São arcos narrativos semelhantes, né? É claro que cada um está no seu cenário diferente, mas, assim, eu não sabia, por exemplo, que era possível, até por questão de plágios, enfim, eu não sei como é que funciona essa dinâmica, né? E quanto à parte, assim, cinematográfica, eu achei muito interessante no primeiro filme, né, o Leju, enfim, que é quando a do primeiro filme, eu achei muito interessante que a angústia do soldado, né, ela sempre eu achei que o deserto mostra muito dessa angústia, é quase como se fosse uma causa perdida, ele está ali, mas ao mesmo tempo a gente quebra aquele ritmo de imagens mais contemplativas dele no deserto, com a brincadeira muito ativa da criança, que já é meio, das crianças que já são meio que uma premonição, não é bem a palavra que eu estou buscando, mas do que elas podem se tornar, né? E já no segundo, eu achei muito interessante que quem está comandando o jogo das crianças é uma menina, né? É ela que diz, olha, quem vai ser bandido, quem vai ser polícia, e também a gente tem aquela angústia, né, quando ali o oficial fala para ele que ele tem que ir lá, a paisana, né, ele já sabe, a gente já sabe que não vai terminar bem, que não é em nome do Estado, não é em nome de Deus, isso são tudo subterfúgios, né? E essa questão da religiosidade, né? A gente tem duas religiões diferentes, né? Dois cenários muito diferentes, mas eu gostei muito dessa dinâmica de uma releitura que realmente, assim, quando coloca lado a lado, fica muito claro, né? Não foi uma releitura mais solta, né? Mas foi não sei, me pareceu um exercício, pode não ter sido um exercício, mas me pareceu muito um exercício muito interessante e, assim, ganhou outro... aula também, achei a dinâmica dos dois filmes muito incrível, né? E é isso, assim, todos esses signos, né? Desde as brincadeiras de criança, né? Quem não lembra de estar no quintal, né? Ou no condomínio e ter a brincadeira do ladrão e do bandido, né? E também outras coisas que colegas já comentaram, mas, assim, foi assistir a um filme seguido do outro foi, nossa, certeiro, assim. E o primeiro filme foi do ano que eu nasci, né? Eu fiquei, nossa... Mas, assim, achei muito certeiro esse exercício. Muito obrigada. Muito obrigada Morgana, mesmo. rapidinho. Você mencionou, eu queria que você explicasse rapidamente, bem rapidamente, para os colegas, que tem gente que está começando a mexer com essas coisas agora, o que é esse tal de arco narrativo? Não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar isso, porque eu não sou formada em cinema, né? Eu tenho a bagagem do jornalismo. Mas, por exemplo, tirando da literatura, que é uma coisa que eu leio muito, e eu já, querendo ou não, me envolvi em projetos audiovisuais. Mas nós temos ali, basicamente, o soldado, né, nos dois filmes, né?
ou o homem, esse homem, ele é tirado de casa, né, para cumprir essa missão, né? Ele tem que deixar a sua mulher, tem que deixar o seu filho, ele bota esse fardo do cuidar o filho, daí ele vai como é que eu posso dizer? Nessa jornada, né? Ele vai nessa jornada e aí, finalmente, nós temos o fim, né? Os dois filmes, eu não quero dizer que eles acabam da mesma maneira, porque um outro colega já indicou diferenças, né? Porque, como você bem disse, foi uma releitura, né? Mas eles basicamente seguem o mesmo arco narrativo, e me desculpa se eu não pude explicar melhor que isso. Não, tranquilo, é por aí mesmo. Tá? Tá bom, obrigada. Não, que isso, agradeço. Aninha, vamos fechar na Michele, tá? Para fazer um comentário final e apresentar uma coisa para vocês. Oi, boa noite. Aninha, eu mesma, né, para falar agora? Sim. Tá. Então, desculpa se tem um som aqui. Minha mãe começou uma chamada bem na hora. Então, toda essa leitura, né, que os colegas já falaram, mas o que me chamou muito a atenção, assim, que foi logo em seguida da aula que a gente falava sobre estereótipos e arquétipos, né? E eu estava bastante tocada com essa aula, fui direto assistir os filmes, e como eu venho muito da realidade, né, dessa realidade do povo que vai para ser polícia ou ser ladrão, então foi bastante difícil para mim assistir os dois filmes. Eu tive que tirar o som, assistir, depois assistir de novo com o som e tal. Mas a questão do arquétipo, né? Aí eu fiquei me perguntando, será essa questão de quem é que está formando a polícia e o ladrão na favela, naquela realidade lá do deserto, e é fora do filme ou é de dentro do filme que vem, sabe? O que é que a gente está assistindo, o que é que os nossos filhos estão assistindo, o que é que estamos formando, né? O ser normal, né? O estereótipo daquele pessoal, daquela pessoa, daquele lugar. E também, como a Morgana falou, né? Da criança, a menina que dita, né, o jogo das crianças, né, no jogo. Ela, sim, me chamou a atenção por ser uma mulher, mas principalmente por ser a pessoa mais branca que estava no lugar, né, a criança mais branca que está no lugar, que já fica também, que é um outro estereótipo, naquela que é o branco também, dando a ordem do que vai lá. E também, assim, a questão do estar preso naquele sistema, né, e estar reproduzindo. Será que as crianças deixaram, depois de mortas, né, eles voltam a brincar. Isso fica bem claro no jogo, principalmente que sai atrás da pipa, né? Menos um, que é o que o pai morreu. E esses soldados, né, esses homens, será que queriam estar lá? O que estão levando também? Então, acho que para mim ficou bem forte essa questão do arquétipo e do estereótipo. Obrigada. Obrigado. Michele, fecha aí o tampo. Oi, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Eu estou com um certo problema no microfone. Tá ótimo o som. Então, na verdade, são duas observações que a Aninha até já falou, né? Essa coisa do ciclo, né? As crianças, elas estão se preparando para inserir na vida adulta, né? Que é exatamente aquele caminho do conflito. A infância delas é se preparar para entrar na roda, para girar na roda, né? Isso me chamou a atenção, que de fato assim é isso, né? Acaba sendo conduzido isso. A criança, ela acaba sendo, ainda que lúdico, é um lúdico de uma realidade muito muito tensa, né? Teve essa questão, né, que é a sensação do looping eterno. E também tem a questão que me chamou a atenção, foi que no jogo, como que é recebida a ordem, né? No Leju você tem uma questão da fé ali, do território, de pessoas que de alguma forma assim, se identificam e estão ali pelos seus. Até a despedida, assim, isso foi uma coisa que me deixou bem marcada, assim, a diferença na despedida dos dois filmes, né? Num, existe ali
ainda que ele esteja, quem dá a ordem entende todo o processo, né, que é difícil e que, de fato, existe uma união por um propósito, né, de território, dos seus, né, de cuidar dos seus. Então, é um sacrifício que é difícil, mas que, de alguma forma, atravessa ele, né? É a família dele também, ele está lutando pela família dele. Já no jogo, não, né? É literalmente o homem que não está envolvido direto no conflito. Consegue a informação que eu preciso. Então, assim, é mais do que... e até quando ele vai ditar, né, pela pátria, o seu país. Então, assim, não tem nada de concreto para aquele homem, ele está lutando por ele, nem pela família dele, ele está lutando por pessoas que estão no grupo superior ao dele, e ele vai ser só mais um que vai morrer para manter esse sistema funcionando. Né? Isso assim foi muito forte até quando ele chega no bar, né? E aí no bar a gente volta à realidade dele, que são pessoas pretas que estão ali se degladiando, mas quem dá as ordens não passam por ali, né? E a forma da despedida, assim, aquele Plongeon assim, meio tenso, assim, né? Que dá a coisa do superior, assim, o homem branco superior que dá as ordens, né? Que manda e desmanda. Isso me chamou muita atenção. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que todas as contribuições aí já deram conta, mas eu queria só fazer essa observação mesmo. Obrigada, gente. Obrigado, Michele. Então, agora, vou rapidamente, em 5 minutos, fazer uma... Cadê a pasta? Screen... Cadê o... tá aqui. Já estão vendo? Vou mostrar um pouquinho do 10º tratamento, né? Quando Pedro Gomes, né? Que ele fez parte de um curso igual ao que vocês estão fazendo agora, entendeu? Um dos cursos do Memória Portátil, fez cursos conosco assim que geraram outras obras, né? O Blackout da Rossandra Leone surgiu num curso desse perfil, tudo mais. E assistindo uma aula minha na PUC, que eu fui como convidado, ele assistiu o Leger, quando eu... Isso em 2016, aí ele ficou com aquilo, no final de 2016, ficou com aquilo na cabeça, e meses depois ele me apresentou, falando que enxergava muito o Rio de Janeiro naquela experiência, né, no norte da África, da Jihad Islâmica, e de repente ele me aparece com esse roteiro que é 80% com os diálogos iguais ao do filme anterior. Ele tinha essa proposta de mostrar como você, mudando o território, você tinha a mesma experiência, porque o conflito religioso também que ele enxergava, né, enquanto morador na época da Mangueira e vendo a realidade da cidade, né, é um cineasta, estudante negro de medicina, e um dos personagens do Anamnese, inclusive, e quando ele começou a fazer os cursos comigo, ele escreveu esse roteiro. Esse foi o 10º tratamento, que já tem algumas alterações que foram observadas aqui. Mas eu só vou mostrar as primeiras páginas, para vocês verem, por exemplo, o formato de escrita que ele trabalhou. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês poderem... Isso que eu ia perguntar, Clêmis, se você pode botar 150. Sim, exatamente. Exterior dia, Rua da Comunidade. Rua de uma comunidade periférica do Rio de Janeiro, com um samba sem letra tocado em um radinho, passa uma carreata de motos, isso caiu. No morro é piada. Num muro com uma propaganda de tarô apagada pela igreja, cola um lambe-lambe escrito: esse filme é uma visita à obra, tá. Asfalto quente, buraco na rua, esgoto a céu aberto, asfalto quente. Dia 2, exterior, dia, fachada da casa. Aí começa a poesia. Sobre a abóbada do céu azul, jaz uma favela. Na frente de um barraco está Paulo Marcos, um homem negro de 28 anos, alto, cabelo raspado, vestindo calça jeans com cinto, camisa polo verde, justa. Tinha todo um desenho, né? Você pode propor as cores, tem uns significados e tudo, mas depois, quando a gente trabalhou na hora... O roteiro é um orientador da ideia que você quer proporcionar, mas depois que e é um texto técnico, além de ser um texto criativo, é um texto técnico. Então, o que acontece aqui? Você pensa, quando está escrevendo o roteiro,
tem um simbolismo para essa camisa dele ser verde, tem um significado para cada elemento que eu estou colocando aqui. Pode ser que isso seja discutido depois com o figurinista, com o diretor de arte, com tudo, e se perceba que há uma forma de passar a ideia que se queria passar, por que não experimenta dessa maneira? Tudo no cinema, enquanto construção de uma obra transdisciplinar, artística, né? Dialogado. Mas aqui está como o Pedro propôs. Relógio de tênis mola, Ana, uma mulher negra de 25 anos, vestida de saia. Você vê que as faixas etárias são bem diferentes, né? No caso, a forma como representamos o Rodrigo e a Dani Ornella já está mais na casa dos 30. Foi uma opção, não só porque queríamos ter esses atores, né? Mas aí também de trabalhar uma realidade, porque a princípio, para fazer um infiltrado, seria mais fácil ser um pouquinho mais jovem. Mas aí preferimos trabalhar nessa faixa entre os 30 e 40. Pedro, menino negro de 5 anos, filho de Paulo, Marcos e Ana, vestindo apenas um short surrado e descalço. Paulo Marcos está um pouco distante, de frente para sua esposa e abraçado com seu filho. Paulo Marcos e sua esposa se olham sérios enquanto Pedro olha para o chão. Uma observação que é interessante, que foi pelos comentários. Todos absorveram o único momento que se fala o nome do pai, que é quando ele usa o nome falso, Douglas. Aqui, insistimos no nome dele, Paulo, como uma forma de, para o ator, para a situação da narrativa, ele tem um nome, mesmo que o nome dele não seja falado em nenhum momento. Nem quando ele está na reunião com o delegado, com o comandante de polícia. Então, é só para situar que você pode ter um nome do personagem, poderia ser só homem negro, tudo mais, não precisaria se mencionar nessa descrição, nessa rubrica que a gente está vendo aqui, que o menino vai apresentar eventualmente assim algumas coisas que não são necessárias também, mas que foram validadas no roteiro que a gente filmou. Não precisaria dizer que o menino é filho dele. Certas coisas são econômicas. Você escreve o que está sendo visto e o que está sendo ouvido, falado, etc. Então, você vai perceber que o menino é filho dele na hora que aquele homem negro e aquela criança são pai e filho. Entendeu? É assim que se desenvolve a escrita clássica do roteiro. É um texto técnico, objetivo, e as informações são passadas à medida que você as lê, porque é à medida como você assiste o filme, né? A não ser que você assista 1000 trailers, leia crítica, spoiler, para saber antes o que vai acontecer no filme. Pedro está muito triste, olhando para o chão. Paulo Marcos bota a mão no queixo do seu filho, tudo que vocês viram no filme. Meu anjo, comporte-se bem. Paulo olha para sua esposa, Pedro pega a mochila do pai. Presta atenção com isso, Pedro. Ela não chega a falhar a dizer isso. Pedro entrega a mochila para Paulo Marcos, que a bota no seu ombro direito, etc. E assim vai correndo. Vou deixar com sua mãe, cuide bem dela. Ana faz uma oração, Pedro está triste. Aí corta para a rua, Paulo Marcos anda para o ponto de ônibus, chega ao ponto de ônibus, tudo que a gente viu. Interior de sala. E notem a descrição do cabeçalho. Tem a numeração. Aqui eu não estou botando cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, e nem sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4. Por quê? Normalmente tem esses dois formatos de divisão de partes, né, de uma narrativa. A cena se refere ao espaço físico, ao espaço de tempo. Então, você saiu de um cenário para o outro, acabou a cena. Você corta para uma cena seguinte, porque aquela cena, naquele momento, acabou. Você está no mesmo cenário, mas teve um lapso de tempo, você já está em outro momento do dia, acabou a cena e começou outra cena que é no mesmo lugar, com os mesmos personagens, só que tempos depois. Porque a composição da cena no audiovisual é justamente o que acontece, o conjunto de ações que acontece no mesmo cenário e no mesmo espaço de tempo. Isso é uma forma de você poder... Opa, deu um flashback aí. Então, é uma forma de você vir organizando dentro da narrativa como isso funciona. Eu posso mostrar, depois eu vou mandar para vocês como um dos trabalhos de casa, para quem tiver tempo e para quem puder, só para ter uma referência para trabalhar. Não é um roteiro de cinema negro, mas é um roteiro com um filme que você acha no YouTube, que pode funcionar muito bem para vocês entenderem outras formas também de você poder escrever um roteiro e como isso funciona na prática. Então, é mais para dar uma demonstração para vocês aqui
de como funciona essa dinâmica. Você vê que onde não tem diálogo, a descrição: Ana sentada no sofá de casa, olha para o chão com um olhar vazio, ao fundo um calendário com os dizeres: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 2 Samuel 33. Tudo igual ao que vocês viram no filme. Corta para ônibus, Paulo Marcos, olhar perdido. Eliminamos essa cena. Foi gravada, mas eu não gostei. Aí mantivemos a sequência. E a cena dele, e tinha uma intenção desse corte, porque a mensagem bíblica está jogando uma mensagem para, assim, meio que antevendo o que vai ser essa jornada dele, o que vai ser esse caminho, né? A definição boa, a Morgana falou de jornada para escrever o arco narrativo, mas essencialmente é o caminho, né? O caminho desses personagens, né? Do fio de qual é o elemento que guia essa história, né? Para você poder descrever onde estão os conflitos, onde estão aquelas coisas, aí começa toda aquela história, né? A regra de 3 atos, a jornada do herói, como é que é subdividida essa trajetória. Voltando aqui, sala de casa, Pedro está brincando melancolicamente com soldadinhos na sala, para de brincar e vai para o colo de sua mãe. Muito semelhante ao filme anterior. Houve uma preocupação do Pedro, enquanto homenagem, de até a sequência do bar manter. Ele queria, inclusive, manter os planos iguais, descontextualizando. Aí, aos poucos, fomos nos convencendo que não precisávamos ser tão radicais assim, que a coisa poderia ser um pouco mais solta, né? Todos perceberam que, pelo início, que os dois filmes são os mesmos. Se não exibíssemos os dois filmes juntos e não passássemos essa referência, quem conhecesse o filme ia achar assim: nossa, eu já vi esse filme em algum lugar. Sabe? Só pela situação. Isso que é importante a gente discutir hoje, porque a proposta vai ser em cima de de mais tarde vai ser em cima de uma situação. Então, Pedro está brincando, aí Ana, você vai ser policial como seu pai? Aí Pedro acena a cabeça, vai me abandonar. Aí chega Cleópatra. Esse é o detalhe. Olhem bem como está escrito aqui. Cleópatra, um menino, porque foi um tratamento que o Pedro não tomou atenção. Ia ser um outro nome, ia ser um menino que ia fazer o menino branco que ia fazer o personagem da menina. Ia ser só um recorte racial em cima da situação que acontecia no outro filme. Aí, no final de semana, que eu estava lá em Sepetiba e descobri que uma das equetes da casa, que é a Laurinha, estava querendo entrar em curso de teatro, mas nem sabia que eu estava fazendo filme nenhum, tudo mais. Aí, na hora, me bateu um estalo e disse: eu acho que a Laurinha funcionaria para isso. E até por ela ser um pouquinho maior que as outras crianças, ia dar uma definição daquele poder, né? Materializado ali. Aí eu liguei para o Pedro e disse: Pedro, é possível a gente... O que você acha da gente transformar essa líder? Até porque bate, né? Ela é toda loirinha ali, com o delegado também, que é loiro, porque tem essa coisa, na verdade, quando a gente está falando de arco narrativo, estamos falando de 2 arcos narrativos em cada filme, que é o das crianças e é o do pai. São 2 histórias paralelas que vêm caminhando juntas com seus conflitos, com suas paródias. É uma paródia, né? Que vai acontecer na brincadeira e na cena, né? Porque no caso Leger, na verdade, está mais para uma tradução do que do jogo, né? Como seria na tradução literal. E aí a gente fez essa mudança, por isso que ainda está escrito errado, porque foi uma mudança de última hora que ele veio fazendo, né, um mapeamento e vendo como puxar as características para uma menina. Então, isso tudo para vocês verem a estrutura, vocês perceberem como é a descrição um pouquinho mais fria, né? No início eu quis botar uma poesia, mas a descrição de roteiro é uma descrição fria. A forma como você constrói esse arco é que pode trazer poesia, que pode trazer elementos. Você não descreve no roteiro literário, que é o que a gente está fazendo aqui, o posicionamento de câmera, você não fala de close, você não fala de... E até por que você não pode já indicar como você está vendo o filme, indicar que vai ter uma panorâmica, indicar que... Primeiro porque o selecionador é que nem um leitor de um livro, é que nem o leitor de uma crônica, o leitor de um texto, o avaliador da sua redação no Enem.
ou num concurso. Então, é uma pessoa que tem que ter a permissão de enxergar, por sua própria perspectiva, aquela narrativa, aquela história que você está entregando na mão dela. Um selecionador de um edital é tal qual um diretor que você contrata para fazer o filme a partir do seu roteiro. Você tem que ter, nesse momento, uma palavra que eu uso direto: desapego. E o desapego, o que se trata? Você mantém a essência da história que você quer contar, mas que a pessoa, quando lê, vai ler pelos olhos dela. Inclusive, a forma como ela vai visualizar aquela cena pode ser diferente da sua, mas vai ser algo que está dentro da zona de conforto dela e vai trazer ela numa empatia para a história que está sendo contada. E aí está a sua riqueza literária. Não é aquela coisa, não, mas eu quero que veja da maneira que eu vi. Então, gente, morre, vira uma entidade e incorpora lá no médium. E torça que o leitor seja um médium para incorporar e atuar como você atuaria. Mas, a verdade, você está fazendo sempre um filme para outra pessoa. Você está sempre fazendo o roteiro pensando em outras pessoas. Você pode dirigir o filme que você está escrevendo no roteiro, mas se algo acontecer e você não puder dirigir o seu filme, o roteiro tem que estar tão bem escrito que, para cumprir compromissos contratuais, se sofrer um acidente, você não pode estar no set, que é complicado para estar de cadeira de rodas ou com a perna enfaixada, e tem que ter alguém dirigindo. A pessoa tem que pegar o roteiro e saber o que vai fazer. E você confiar na pessoa que ela vai executar o que está ali. Então, quando você descreve, Pedro sai pela porta de casa e pega uma arma de madeira no canto, se você quiser que tenha um plano detalhe da forma como ele pega na maçaneta, você vai indicar. Pedro abre a porta, mas segura a maçaneta e hesita. Você não precisa dizer que vai ter um plano detalhe. Quando você pontua um elemento de cena, você já está insinuando como você quer que... Você precisa que o enquadramento aquilo. Então, são formas como você disciplina, digamos assim, é um termo horrível, né, para uma proposta descolonizadora de roteiro, mas é a forma também como você conta a história. Quando a gente coloca elementos de uma história, na forma de contar, né, na forma de verbalizar ou de escrever aquilo, você está induzindo, você está indicando para onde você quer que essa história, onde é esse caminho, o arco narrativo também faz parte da escrita do oratório. Então, isso é muito importante. Eu só queria pegar uma informação que é muito importante, claro, isso que você traz, Clementino. É exatamente a grande sacada da produção, da escrita de um roteiro é transformar essa escrita em imagem em som. Quem está lendo precisa imaginar, visualizar e ouvir o som desta escrita, ouvir todos os efeitos sonoros, perceber todas as sequências. Então, a descrição ela não pode ser tão exaustiva assim, mas também ela não pode ser tão limitada como colocar ali no canto, porque da nossa imagem que vamos produzir vão existir 50 milhões de cantos. Então, ela precisa chegar no equilíbrio. Por isso que tem os tratamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro, que a gente vai treinando para que essa escrita ela não tenha apenas uma escrita que as palavras já contemplam. Elas precisam externar essas palavras e virar imagens. Então, por isso que o treino e a técnica, mesmo se a gente escrever sequências de cenas disruptivas ou sequências totalmente inovadoras, elas precisam ter uma certa cronologia dentro da narrativa para que quem está lendo possa ver, né, e ouvir também a história, né, produzida no roteiro. Então, mais ou menos, só vou mostrar mais uma cena, porque eu quero partir logo para a dinâmica, né, que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. 6 crianças estão armadas, é o momento da brincadeira de polícia e ladrão. 6 crianças estão armadas com pesado armamento de madeira velha. Cleópatra chama mais 2 crianças que vêm correndo e entram em quadro pela esquerda. Cleópatra começa, então, a dividir. Vocês veem que Cleópatra aparece repetida todas as vezes. Nessa opção de escrita, Cleópatra está todo momento em caixa alta. Isso é uma opção. Normalmente, você coloca
em caixa alta o nome do personagem a primeira vez que ele aparece, para destacar o momento em que ele entra em cena, mas em alguns casos, inclusive script que vai para os atores, se coloca sempre o nome em caixa alta, justamente para facilitar que o ator encontre onde está a sua colocação em cena. E se repete toda vez, ainda mais em situações em que, por exemplo, Cleópatra não é a única menina em cena, por exemplo. Que aí você, em algum momento, vai botar Cleópatra e você depois fala ela. Mas é bom não se habituar a usar o ela, ele, o que for. Usar sempre o nome, por mais repetido que seja, no momento que aparece, porque aí frisa bem a troca de ação entre cada personagem. É um texto bem... O roteiro é um texto técnico, nunca pode se esquecer disso. Aí ela Tempo fala, presente também, presente do indicativo. terceira pessoa e tempo presente. Descrição da rubrica aqui, rubrica é o trecho que descreve a ação, né? E sempre assim, quando ele é entrecortado pela fala, você interrompe a descrição da rubrica, fala e volta para a rubrica e assim sucessivamente. Cada vez que uma ação interrompe o texto, você volta para a ação e depois volta para o texto falado, para o diálogo e assim sucessivamente. Se for um monólogo, assume o que a pessoa está falando, por mais repetido que possa ser, e por aí vai. Então, esses são os macetezinhos básicos para se trabalhar a cena. Depois eu posso salvar um PDF e mandar como modelo para quem quiser olhar. Não é um roteiro perfeito, mas está cumprindo, pelo menos em 90%, o ideal de um roteiro, assim, para ser produzido, para você ver, inclusive, todos os detalhes que são pertinentes. Você sempre economiza. Se tem algo que, mas eu queria muito que na hora que ele caminha pela rua tenha umas espadas de Ogum. Que lindo, tá, mas qual é a função da espada de Ogum na narrativa? Não, só porque eu quero. Aí eu vou dar uma resposta que não é bom, porque vai ficar gravado aqui na aula, né? Mas poderia usar um italiano, vaffanculo, né? Nada disso. Você só coloca o que é necessário para a narrativa. O resto é discussão com direção de arte, com cenografia, com figurino, com os outros artistas. É muito importante vocês pensarem também, não só enquanto roteiristas, mas até como diretores autores. O cinema é um trabalho cooperativo, então tem que dar espaço para que os demais artistas que estão vinculados ao filme tragam suas contribuições. Um captador de som e um editor de som, quando leem esse roteiro, eles podem querer fazer perguntas, vão querer saber como está se programando a filmagem de uma externa ou de um interior, até para propor, de repente, a questão do design de som final, né, para eles pensarem como antever o problema que pode surgir a partir das opções do roteirista e do diretor na última etapa. Tudo só para situar vocês, mais ou menos um formato básico para quem não conhece, para quem conhece não vai ver nenhuma novidade, pode até achar bem fuleiro o roteiro que eu mostrei, mas é o roteiro que materializou o filme-jogo. Eu escolhi esse que é o mais completinho. Eu, apesar de dar muita aula de roteiro, eu sou bem indisciplinado para escrever roteiro, mas isso é uma conversa mais para terapia do que para para falar no meio de uma aula. Então, primeiro, antes de partir para a segunda etapa, alguém quer fazer algum comentário? Algum acréscimo? Temos ainda mais 2 minutinhos para quem quiser trazer contribuições. Raquel? Não tenho um comentário. Eu acho que foi breve a apresentação, necessária para, enfim, começar a atividade agora, né, com os grupos. Acho que as dúvidas elas vão surgir durante a elaboração da atividade. É muito importante vocês colocarem também o local, né, o lugar e o tempo, então saber onde é que é, quando que é, se é de tarde, se é de noite, se é de manhã. Também colocar especificamente aonde que está acontecendo a cena, isso ajuda muito, né? O cabeçalho ele ajuda muito
a prender a nossa atenção para ir para um outro, catapultar mesmo as nossas imagens, nossas ideias em imagens que vão nos prender ao longo da leitura e vão construir esses corpos, esses diálogos. Então, acho muito importante, pelo menos acho que inicialmente, ter demarcado, saber demarcar e principalmente se atentar ao conteúdo, a esse equilíbrio que precisa, obviamente, de vários tratamentos para que essas escritas, essas letras se transformem em imagens. É muito difícil quando a gente fala isso, porque fica, ai, como é que eu faço isso, né? Como é que eu transformo uma letra, uma grafia, em imagem e som concomitantemente? Mas é através da reescrita, através do desenho também dos personagens. Tem técnicas interessantes que se inicia antes de fazer uma escaleta ou propriamente um roteiro, ver que personagem é esse, que protagonista vai ser esse que vai sustentar e precisa sustentar todos os conflitos e a história, os coadjuvantes que são e necessitam, principalmente no cinema negro, ter o seu peso e ter a sua contrapartida também importante de desenvolvimento para a história, ter seu arco dramático também sendo pontuado, explicitado. Isso é uma forma da gente ensinar, né, a todo o audiovisual do que significa ter coadjuvantes e protagonistas, o que significa ter protagonista e o antagonista que vai dar motor, né, para a história. Então, e o nosso cinema consegue dialogar bem com os coadjuvantes e propriamente também com o protagonista. Mas isso tudo é com equilíbrio. Para, nesse momento, Clementino foi preciso e certeiro para dar continuidade à atividade. Eu acho que, basicamente, em termos de técnica, né, são essas linhas assim, importantes. Uhum. Vai começar Então, só a terminar de dinâmica? escrever aqui que eu vou compartilhar com vocês a situação que vai fazer parte desse exercício. Peço Raquel e nossa equipe para já começar a ver na lista, assim, como vamos juntar, deixa eu ver, 53 da nossa equipe, tirando eu, Raquel. Os extensionistas podem participar dos grupos, né? Tirando eu e Raquel, são 51 pessoas. 51. Pessoal da matemática aí, diz aí quais são os dividendos de 51. Pode ser 5 e um ficar com um a mais? Quantos grupos você quer? Nós Acho vamos que eu fazer vou- 6 grupos. Acho que dá para fazer 5, até porque os extensionistas e a bolsista eles não vão ficar. E a gente vai ter um tempo de 10 minutos, Clênis? Eu previ no nosso roteirinho quantos minutos para a conclusão da dinâmica. Eu tinha previsto 20 minutos, né? Já perdemos 7, mas eu vou dar como teve mais menos gente hoje, vamos até às 8 em ponto. Tá? Porque eu vou apresentar a situação, tudo mais, para o pessoal dividir para as salas. É correr? Você não sabe o que eu estou aprontando para vocês. Então, vou compartilhar aqui na tela, deixa eu só terminar a última linha. Mas aí é o mesmo esquema da semana passada. Quem não estava na semana passada, nós dividimos em salas simultâneas, e aí precisa de uma super orientação. Eu vou colocar a solicitação e vocês, por favor, aceitem referente aos grupos que vocês vão entrar, certo? Então, vai aparecer, por exemplo, na Rosana, a solicitação para vocês, para a Rosana ingressar na sala 3. Aí é só clicar em ingressar para vocês irem automaticamente, porque eu senti que perdemos um tempo na semana passada pedindo para que as pessoas entrem, e houve também mudanças de sala. Então, as salas que a gente vai agora abrir vão ser essas salas que depois, se tivermos que abrir outra ao longo desta aula, a gente vai jogar vocês para lá, tá? E mesmo assim, nós vamos também fazer o mesmo rodízio com os extensionistas que vão correr os grupos, para saber se tem dúvidas ou não, e propriamente tem um tempo determinado, e a gente avisa também, vocês são catapultados para a sala principal, tá? Todos Entendido, estão gente? vendo? Todos estão vendo? Sim. Tá. Então, vou lendo aqui de novo para vocês. Quem quiser printar, só para guardar.
Situação. Essa situação é incomum a todos os roteiros, mas estou deixando ela bem aberto. Vou abrir 1 minuto só para fazerem perguntas, mas eu quero que fique bem aberto, cada grupo traga isso para como gostaria de trabalhar isso. Vocês vão apresentar uma sinopse de um parágrafo de até 7 linhas que envolva panoramicamente, com início, meio e fim, seus conflitos e o nome dos personagens, óbvio, essa narrativa. Então, qual é a situação chave? 2 personagens se veem, por algum motivo, isolados em um local. 2 ou 2 personagens, como vocês escolherem. Eles têm personalidades distintas, talvez em oposição, repito, talvez em oposição, mas só conseguirão sair deste contexto se trabalharem cooperativamente. Ao final, uma terceira personagem ou elemento cria uma interferência nesse diálogo. E esta interferência cria um movimento para que ambos concluam esta história. Como vai ser concluída essa história, cada grupo vai determinar o que seria a saída para essa situação em que as 2 personagens se viram presas. Então, é isso. É essa história que essa situação que vai disparar como cada grupo vai construir sua história em 20 minutos. Perguntas. Já printaram? Eu vou copiar o texto e vou jogar no chat, que aí fica mais fácil também para... Pessoal do português, se tiver alguma coisa escrita errado, me corrige logo, que aí eu acerto aqui. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Ninguém corrigiu. Perguntas. Vocês têm 30 segundos para fazer qualquer pergunta. Quanto tempo a atividade, Clementino? Quanto tempo para fazer a atividade? 8 horas, a Raquel vai puxar todo mundo, que nem naqueles filmes de ficção científica, o pessoal está ali tentando terminar. Vai sendo puxado lá de volta para a sala. É desse jeito. Aqui. Entendeu? Beleza. Quem mais? Vão descobrir quando juntarem com seus amiguinhos e suas amiguinhas e amiguinhos. Quantas frases, sinopse? Não, vai ser vocês vão ter que sintetizar isso numa sinopse de um parágrafo até 7 linhas. Um parágrafo, ok. 7 linhas. Contendo quem são os personagens, início, meio e fim, incluindo seus conflitos. Tem que ser bem sintético, em que a gente não tenha muita dúvida. Como a situação é a mesma, né, e como serão... Vamos fazer em 2 blocos de 3. 3 grupos vão apresentar a sinopse, e aí a gente comenta, e depois os outros 3 grupos apresentam a sinopse e a gente comenta. Partiu? Vamos jogar o pessoal para as salas? Só um minuto, porque nós vamos ter que criar 9 salas. Até para ter são 9? São 9. Até para ficar 6, 5. Não, é 6 grupos de 9 pessoas. Não, é 6 grupos de 9 pessoas. Desculpa, eu não te entendi, Clementino. 6 grupos de 9 pessoas. 6 salas. A Tilly mandou mensagem aí no chat, vai ficar só na escuta, que ela tá arrumando a casa. Uhum. Tá ok. Pode Sim, ir? gente, mas eu vou ficar na escuta. Pode. Ingrid, que está entrando agora. Coloco você no grupo 3. Júlia quer perguntar alguma coisa? Júlia Levi? Desculpa, abri aqui sem querer. Não, tranquilo. Então, eu vou jogar então, gente. É só clicar, por favor, em admitir, tá? É uma pergunta que a gente faz sempre. Eu faço parte da produção da Mostra Competitiva de Cinema Negro Adela Sampaio, e sempre quando vem as inscrições, né, a gente foto, por exemplo, da realizadora, porque no regulamento já está escrito que é cinema feito por mulheres negras, né, e cinema negro feito no feminino. Então, a gente entende que é um cinema que tem que ter protagonistas, diretores
ou grande parte da equipe composta por pessoas negras, negros e negros. Mas existe um cinema negro possível, que é esse, por exemplo, na nossa sinopse, os protagonistas, 2 médicos negros, que a gente não comentou, mas eles estavam num isolamento institucional. Eles, médicos negros, num departamento onde não são acolhidos, né? Então, aí se encaixa. Esse é um cinema negro possível. O cinema negro ideal era que os protagonistas, os diretores, os técnicos, que todo mundo, ao meu ver, e a temática fosse voltada para a população negra. Isso é o meu pouco entendimento, mas eu quase nunca me atrevo a falar. Uma pessoa por grupo, por favor. Não, Ana falar Margarida. sempre, gente. Falar sempre, Marisol, principalmente aqui, né? A pergunta que eu já volto, só para a galera se situar no YouTube, o que definimos ou o que colocamos como grande elemento, né, de textual e de literário, imagético, né, a definição, a composição do que é o cinema negro. A partir das sinopses lidas, que o pessoal do YouTube não leu, mas foram lidas aqui as sinopses dos 6 grupos, e muito diversificado. Então, a gente está fazendo agora um debate sobre o que se caracteriza, o que se define, o que se organiza, o que se indica como cinema negro, principalmente no Brasil. Ana Margarida. Quem está na fila? Eu. Então, eu fiquei muito presa na pergunta do Clementino. Assim, ela foi bem sucinta e objetiva. E aí ela também me traz dúvidas, né? Porque me traz dúvidas e, ao mesmo tempo, me representa. Semana passada, né, o nosso exercício foi no Dia dos Povos Indígenas. E isso eu vejo também na antropologia, já tenho conversado com meus professores, eu não sei se eu vou precisar de uma psicóloga ou uma terapia sobre isso, que em alguns espaços parece que a gente, enquanto pessoa negra, a gente ainda, com todas as questões das lutas, parece que a gente tem que trazer outras pessoas também, outras questões, aí eu não sei se isso é muito ruim, ou se é sempre assim, ou tem que ser assim. Então, com essa pergunta de hoje, assim, eu fiquei assim, pô, eu posso relaxar no sentido que é cinema negro, que é um curso de cinema negro, né? Então, a gente pode ousar, enfim, a gente pode dizer, não, isso aqui eu estou fazendo, eu vou dar essa característica, né, de negritude. Ao mesmo tempo, aí é que traz a minha dúvida, né, que eu fiquei, gente, eu estou em dúvida agora, porque eu posso, sim, estar aqui atrás dos bastidores, mas eu também posso escrever e roteirizar e fazer uma sinopse que eu quiser, né? Então, eu acho que o que é cinema negro, eu acho que são as pessoas negras pensando, eu acho que são as pessoas negras pensando e aí trazendo algo para que as outras pessoas negras as outras pessoas reflitam, né? Enfim, eu achei a pergunta, assim, gente, assim, é de não dormir, assim, realmente é de não dormir, porque no nosso grupo tem uma pessoa não negra, e ela tá no nosso grupo, então, assim, ela tá fazendo parte da nossa equipe, mas ela não é negra, então assim, a gente tem várias críticas de muitos séculos de pessoas brancas fazendo isso, né? Enfim, é uma pergunta, assim, para não dormir, gente, eu vou parar por aqui, porque eu fiquei assim, realmente, estou aqui aprendendo, ouvindo. Sim, e não é para também fechar. Essa pergunta ela se iniciou no módulo 1, na aula inaugural, né, que eu trouxe uma situação. Agora a gente coloca também nessa situação, e no módulo 3 a gente vai fazer uma outra redefinição, porque a cada encontro há também um acúmulo, e uma reflexão, e um exercício filosófico a cada desenvolvimento das ideias, das nossas histórias e das reflexões dos filmes e textos, e vamos desenhando esse significante que é o cinema negro. São as experiências, são as sensações, são as múltiplas reflexões, não uma resposta dura, né, engessada. Mais alguém, só para fechar? Última pessoa. Eu, rapidinho. Só para responder aqui ao comentário... Calma, Darlene, desculpe. Só respondendo ao comentário da Rejane, feito aqui
Eu vou pedir para a gente, de repente, ter uns 5 minutos no início da aula seguinte para conversar sobre essa questão da Adélia. Porque, se vocês acharem minha pergunta complexa, a questão de definir o que foi o cinema da Adélia nesse momento que ela realiza o longa-metragem dela e até dos curtas-metragens dela, eu acho que é uma discussão mais ampla da relação de poder do mercado e de como a pessoa negra se posiciona. Aí poderíamos botar nesse pacote Afrânio Vital, Cajado Filho e tantos outros cineastas negros, Haroldo Costa, quando realiza um filme também, que eles estavam se inserindo no mercado. É um outro debate que eu gostaria de voltar a ele quando houver oportunidade. Darlene, rapidinho, eu vou pedir para a Raquel mais 5 minutinhos, né, do nosso horário para a gente poder concluir com algumas respostas aqui. Darlene. Acabei de aprender a levantar a mão. Eu estava aqui um tempão procurando esse negócio. Não, era sobre sua pergunta, mas a gente pode deixar para a próxima aula, assim, essa coisa do que é esse cinema negro. Não, Darlene, pode falar. Só estarmos fazendo o roteiro, o argumento, ou é principalmente a forma como a gente faz o cinema, a nossa visão sobre cada assunto? Porque eu posso também ser uma mulher negra, um homem negro fazendo cinema, conteúdo colonizador do branco. Para mim, desculpa, isso aí a gente só vai estar fazendo e reproduzindo, né? Acho que o cinema negro cabe em um outro local aí, mas a gente pode ampliar, já falei assim, para a próxima aula. Só botei também aqui uma questão que acho que tem a ver quando você falar da Adélia também, tudo isso. Aí eu vou acrescentar um exemplo bem prático. Plano Perfeito, o filme do Spike Lee. Tem a ver com a discussão da Adélia, porque tem a ver com o momento que o Spike Lee estava no ostracismo, que Hollywood tinha cansado dele ficar batendo e deixaram ele num canto. E acontece o 11 de setembro, acontece uma série de coisas. Primeiro ele faz um filme com o Edward Norton, que banca um filme para ele, a 25ª Hora, né? Mas tem um outro nome aqui no Brasil, e que foi o primeiro filme que trabalhou alguma imagem sobre as ruínas do 11 de setembro. E ele volta em Plano Perfeito, que pega esse panorama. É um filme antigo, que foi feito uma releitura, e o Spike Lee faz duas coisas nesse filme que, logo de cara, assim, o pessoal pergunta por que Spike Lee pegou esse filme para fazer, que nem como aconteceu com Old Boy, que eu nem cheguei a ver esse filme, de tanto que as pessoas falam que é ruim, mas um dia deixa eu me informar, que eu paro e assisto Old Boy com calma, isenção, sem ninguém me enchendo o saco. Ele mostra o preconceito aos árabes. A cena do taxista árabe sendo abordado pela polícia é bem numa situação de que era sobre um assalto de banco, e os caras já taxam que o árabe, se é uma situação de sequestro, é o terrorista. Porque naquela situação os árabes estavam sendo totalmente discriminados por causa de Saddam Hussein, da situação toda, construção do imaginário, né? A visualidade do americano. E a escolha de Denzel para ser o investigador. Poderia ser qualquer personagem, não há um debate racial naquele filme explícito, mas quando ele coloca Denzel naquele papel, ele está passando um recado. Então, é a forma como o diretor se posiciona nas suas opções. Tem, como é que chama? Tem as limitações e onde é que estão as brechas. Aí a gente vai partir para debate, reminiscências de capoeira, de todo o processo de resistências da escravatura e como isso tudo foi alimentando as formas as quais, a partir da arte, a gente vai conseguindo deixar o recado. É que nem os artistas plásticos de Minas pintando com ferro na tinta, sabendo que aquela pele do anjinho barroco da igreja vai ficar preto dali a alguns anos. São as estratégias com as quais você vai trazendo a representatividade na sua expressão. Desculpe, acabei tomando muito tempo. Temos mais 4 minutos. Alguém mais quer comentar a posição da sua sinopse? Eu gostaria só de... Vocês estão me ouvindo? Sim, Elmo. Eu gostaria só de complementar uma coisa que você falou, Clementino, que é realmente cinema negro. Eu me pergunto o que é uma produção nordestina, por exemplo, né? O que torna alguns atores palatáveis. Por exemplo, vai estrear agora uma nova novela que acontece no Nordeste, não somente uma novela que acontece no Nordeste, mas parece que tem uma outra que se chama Travessia, que também vai abrir. Então, é Mar do Sertão e Travessia.
Porém, os protagonistas, na sua maioria, agora eles estão colocando alguns atores nordestinos, né? Porém, o meu corpo preto não é esse corpo que eles estão escolhendo, né? Então, mas qual é o Nordeste que eles estão mostrando? Ainda assim, tem uma pessoa que você vê que tem os negroides fortíssimos, que ainda faz o papel ali do cara que está gravitacionando em torno do protagonista, que não é uma pessoa nordestina, por exemplo. Eu acho que tem 1 ou 2 ou 3 atores nordestinos, mas pretos é como se o Nordeste não tivesse pessoas pretas, entendeu? Então, o meu corpo não consegue, né, meu corpo gay, meu corpo, né, de bicha preta do sertão, que eu sou do sertão, ainda não consegue atingir esses lugares, né? Então, os estereótipos, eles ainda estão muito marcados ali. Então, quando o Clementino, quando se coloca o que é um cinema negro, eu penso que, quer queira, quer não, a produção, o núcleo, ele tem que ser preto, porque senão não tem estética, não tem um olhar crítico sobre essas coisas e também as contradições, né, que vocês sempre colocam, porque eu acho que tem uma obrigação de ter uma cosmovisão sobre as coisas, não somente uma simples, né, que é uma criação, sei lá, eurocêntrica. Então, uma coisa que eu aprendi no cinema preto lá da Bahia é que você tem que abordar que existe uma cosmovisão. Na capoeira também a gente aprende um pouco sobre isso. É só, desculpa aí. Palavra-chave, cosmovisão. Tentem entender o que significa essa palavra, que muitas das soluções para essa resposta vão estar presentes. E aí eu te trago só um exemplo rapidinho. Rodrigo Santoro, ele materializa no cinema hollywoodiano, mais até do que o Wagner Moura, aquela situação que na TV brasileira se habituou a chamar de "pra o que é, tá bom". É a situação das representações de escravizados, a representação dos nordestinos. Existem profissionais maravilhosos de prosódia, né, que é justamente os que estudam os hábitos, os sotaques, as questões todas culturais, para treinar os atores, para que eles acabem falando todos da mesma forma como se falava na época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, é isso. Tirando a questão da cor para a regionalização, tirando a questão da regionalização para a questão do imigrante norte-americano. Rodrigo Santoro pode fazer português, brasileiro, cubano, haitiano, chileno. Saiu do não anglo-saxão. Ele, assim como Stallone veio para o Brasil, com um volume de atores mexicanos e costarriquenhos, só tinha uma atriz brasileira, que era o par romântico, né? Esqueci o nome da menina, que por acaso é uma brasileira não sei se ela é ascendência peruana ou de outro, mas essa jogada, porque tem a regra sindical também que impõe que, para a regra americana, tem que ser tantos latinos. E, no final das contas, o brasileiro não é latino. Como diz a Lélia Gonzalez, né? Nós não somos latinos, assim como os caribenhos também não são americanos. É sempre o não, né? Estamos situados no não lugar, na não identidade. Então, como é que a gente constrói e afirma essa identidade e colocamos isso em oposição? Desculpe, roubei mais o tempo. Qual grupo ainda não falou? Não, todos já falaram, todos já colocaram no chat. Eu acho que é uma sim. questão, em função do tempo, eu acho que é uma questão que nós não precisem... Pode dormir, tá? Cadê ela que estava aqui? Acho que é a Ana, né? Pode dormir de boa, Ana Margarida, pode dormir de boa. Nós vamos estar sempre trazendo, né, pensando vocês a estimular esse exercício sobre a parte filosófica mesmo do cinema negro, tá? Então, hoje nós podemos encerrar, mas na semana que vem a gente fala da Adélia e traz mais elementos sobre, e no módulo 3 a gente vai estar dialogando com mais profusão, né, com mais ênfase no que tange também essa relação para a gente definir essas políticas de ações afirmativas. Faltou o dever de casa. Marco Alexandre e depois o Clementino vai apresentar Sim. o dever de casa, tá? Oi, pessoal. Boa noite.
Raquel, o nosso grupo falou? Eu não sei se falou. Fala mais alto. O pessoal, meu grupo falou, Raquel? Não sei se falou do conjunto habitacional. Tá me ouvindo? Oi, Marcos, a gente falou, eu falei uma parte e a Letícia falou o final, mas a gente não Tá. ficou um pouco inconclusivo o nosso, né, na Tá. verdade. Tá, não pude continuar para falar sobre. Sim, Mas o acho que grupo sobre 4. o Você é grupo do 4, não é grupo isso? 4. É. Certo, que eu não sabia a numeração também. Mas é só para pontuar o pouco que Elmo trouxe também, que eu acho que existe uma questão que eu sinto muito, que as novelas, principalmente, o meu audiovisual e a imagem, da Bahia também, sou de Salvador, eu vejo, eu sinto muito isso, essa falta de busca de materialidade, de textura que parta de um princípio nosso, assim. E eu acho que o curso, para mim, está sendo meio que um antes e depois, sabe? Eu acho que é um curso de buscas de construções coletivas que estão sendo construídas a partir daqui, que me faz ver, enquanto realizador, possibilidade de construir esse cinema negro, né? Porque eu acho que, para mim, tudo parte dessa contínua e constante construção entre os nossos e buscar também esse entendimento sobre o que a gente faz e do ponto de vista que a gente traz também. Porque só a gente sabe o que a gente vive, só a gente sabe como a gente vê o mundo. Então, se a gente não souber contextualizar e trazer, através da perspectiva afrocentrada e através da perspectiva também geracional, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, a gente nunca vai saber que cinema é esse. Então, eu sinto muito que para mim, quando eu percebo que o cinema negro que eu faço, quando eu percebo o filme que eu faço, está ali contextualizado a partir de uma equipe que é majoritariamente uma equipe preta, majoritariamente é um elenco preto, e majoritariamente também foge do padrão em que o cinema brasileiro está colocado, né? Você vê o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro lá, você vai ver quem está na plateia, só a gente branca. Você vai ver quem está... hoje mesmo saiu, as atrizes pretas de grandes filmes brasileiros são colocadas de escanteio, nem aparecem mais nos créditos dela, sabe? Que cinema preto é esse, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente, como entender, nós, como realizadores, pessoas que também estão agora tendo introdução para o cinema enquanto cinema negro, é pensar realmente em forma de romper com esse sistema, né? Porque eu acho que isso não traz para a gente nenhum tipo de benefício. Os aliados, as pessoas que são possíveis aliadas, que podem sim somar de algum modo, mas não devem ser só elas. Eu acho que o espaço de formação, o espaço formativo, para que os nossos possam contar nossas histórias, é o caminho para a gente conseguir construir esse cinema. Eu sinto muito isso. E através da perspectiva do próprio filme de Clementino que ele trouxe, que eu assisti um filme também desse diretor africano e tal, e essa releitura me faz ver as possibilidades e as relações interculturais desses povos ditos periféricos, à margem, que não devem ser à margem, a gente tem que buscar fazer o nosso próprio para construir a partir desse cinema que a gente quer contar e que a gente quer ver, porque a gente nunca vê, velho. É mais uma novela que só passa personagens estereotipados, enfim, sempre, é constante. E não há uma expectativa, não há uma linha do horizonte que a gente possa dizer, isso aqui está mudando. Mas não, a cada dia que passa é só baque, baque, baque. Isso só vai mudar quando a gente puder contar nossas próprias histórias. E isso está sendo paulatinamente mudando, reconfigurando, reorganizando. Então, espaços como esse faz com que a gente possa repensar e refletir acerca das nossas histórias. Então, a representatividade precisa daí. Então, isso que é importante. Eu acho que é válido que as pessoas brancas que estejam no grupo também visualizem, saibam, troquem, entendam também essa vivência de cada um, para a partir disso aí também poder sentir, entender um pouco como é que funciona, né, o sistema. Porque, na real, como eu falei, né, só sabe quem é que vive, só sabe quem vive. Então, essa é a realidade. Desculpa prolongar tanto, Clementino e Raquel. É isso. Obrigado, gente. É isso, minha gente. Fico muito feliz. Cada vez que vocês trazem esse feedback, a questão do terror, né, que o tio Clemes coloca para vocês, tem que fazer tudo para ontem e tudo mais. Gente, não é nem metade do terror de quando os cineastas, principalmente os pretos, começarem a entrar nas produtoras, né, ter um Daniel Filho como produtor executivo, ter uma galera de mercado que, estamos abrindo as portas, mas a gente está querendo ver produção, né? Não tem que ficar, como diz naquele The Cutting Edge, né? Eu não quero que fique bom, eu quero que fique pronto na terça. Então, é assim que a coisa funciona. Hoje, por acaso, é terça, né? Então tem que ficar pronto hoje. E é isso, é conseguir materializar nossos sonhos, mas sabendo trabalhar na lógica do mercado e de dentro, e
humanizando e materializando o mercado. Quando eu falo humanizar o mercado, é perceber o mercado como desumano, não apenas na discussão classista, mas na discussão racial, em perceber as diferenças de você trabalhar com pessoas que estão trazendo também suas bagagens, suas visões, suas culturas para dentro dos sets, que ainda são conflituosos. Poderia ficar horas contando histórias que eu sei de bastidores das produções que a gente bate palmas nos Globoplays e Netflix da vida, mas como equipes da velha guarda das emissoras vêm tratando esses profissionais, ou olhando, ou fazendo comentáriozinhos sobre a forma como esses profissionais trabalham, para apresentar filmes que estão nos fazendo mais felizes pela diversidade que trazem, mas faz parte de todo o processo de renovação. Então, agradecer muito vocês terem se aventurado, passar rapidinho, já deve ter uma publicação lá no nosso Instagram falando qual vai ser a atividade, não é muito diferente da de hoje, só que agora é individualizada. Agora chegou a vez de vocês. Agora não tem para onde correr, para onde se esconder. Ai, tio, quer esses 5 minutos. Não. Começou a aula, vocês têm que entregar. Vamos fazer meio que um sarau logo na abertura da próxima aula. Mesma coisa, um parágrafo de sinopse com toda a história resumida, em até 7 linhas, vindas de vocês, pensando essa discussão que eu trouxe agora no final. Você não precisa dizer, de repente, que a história é com personagens pretas ou pretos, mas deseja-se, afinal, estamos num curso dessa proposta, mas o que vocês trazem de novo? Será que vamos continuar fazendo filminho de denúncia, favela movie, replicando o racismo que vemos cotidianamente nos jornais e transformando em curta-metragem, ou vamos propor, como diz o Paulo Freire, o anúncio para além da denúncia, né? A visão profética, né? Para criar novos inéditos viáveis. Então, vamos pensar o que a gente vai contar. Cada um deve ter já a sua ideia, pode essa ideia ter se transformado um pouquinho por todas as dinâmicas e todas as conversas que tivemos aqui até agora, mas pode ter terror, que seja, mas em que momento vocês vão ter exatamente também 1 a 2 minutos para narrar isso, e não basta escrever essa sinopse, vocês vão ter que escolher 3 imagens que vocês não vão explicar porquê dessas imagens, e vão anexar. Nós vamos botar um Google Forms, onde vocês vão botar essa sinopse até... qual é o prazo que a gente deu, Raquel? Até a próxima terça. 2 Até a horas próxima terça. antes, 2 horas antes da aula. Então, vocês têm até 4 horas. Nós já, assim que acabar aqui o nosso encontro, a bolsista Ana vai colocar no Instagram. Ela também, vou pedir para que vocês coloquem aqui, Ana, Marcelo, o Rodrigo, por gentileza, no chat, o Instagram do curso de Cinema Negro, para vocês seguirem. Mas também vamos colocar no Zap o link do Google Forms e a descrição do que é, né? Uma artezinha que a bolsista fez para descrever exatamente qual vai ser a tarefa. Essa tem que ser 7 linhas no mesmo parágrafo. Vocês precisam colocar de 1 até 3 imagens e precisam colocar essas imagens correspondendo à história que vocês imaginam, tá? Ela tem que estar vinculada. Na hora da apresentação, a apresentação também vai ter 2 minutos e vai ser possível compartilhar a imagem. Vocês podem também, na apresentação, colocar essa imagem e ler a história que vocês criaram. Exatamente. Isso, Então, Rodrigo, o formulário... obrigada, tá, Rodrigo? E agradecer a Só um todos minutinho, vocês. Cleide. Só um minutinho. Ele acabou de colocar o link, tá, do Insta. Pronto, Cleide. Sim. Não é que seja predileto nem nada, mas, por exemplo, algo que me empolgou muito em todas as histórias que eu ouvi foi aquela da onda verde e amarela. Tem muito essa pegada do exercício seguinte, né? Mas eu enxerguei ali um filme mudo. A forma como vocês propuseram a sinopse não precisa ter diálogo nenhum, é um filme de ação. Não quer dizer que vocês não possam fazer, mas só para entender como é que funciona. Você consegue, a partir do simbólico, contar uma história. E é isso que eu estou buscando, que vocês apresentem imagens que possam trazer
narrativa paralela, que nem aconteceu no jogo, que vocês têm as crianças fazendo metáfora da história dos adultos, né, do conflito do adulto, e por aí vai. Gente, já começou a propaganda política, já começou a novela, vamos ver o Velho do Rio. Muito obrigado por ficarem mais 20 minutos aqui. Deixo com a Raquel aí para encerrar o expediente. Sim, Pode vamos mandar, encerrar. pode mandar pelo e-mail, não? Alguma coisa? Por e-mail? Ou não? É. O e-mail, nós tivemos um problema no módulo 1, que estava tudo indo para o spam. Não, mas Então, eu sei, mas eu também recebi pelo spam, mas deu certo depois. tá, podemos Se puder colocar fazer por isso, eu e-mail. agradeço. Podemos colocar por e-mail, Ana, obrigada. O Rodrigo fez aqui a Ângela. retificação que a Ana já tinha colocado o arroba. Ah, tá bom. Raíssa. Quando a gente abre o Instagram pelo celular, normalmente é por onde a gente usa, não dá, pelo menos no meu, para clicar no link do formulário. Aí era interessante botar na bio ou no grupo. Eu vou botar na bio e vou deixar nos stories também, tá bom? Que é só clicar e vocês são direcionados direto para o link. Beleza, valeu. Fechou, gente? Certinho? Aí eu queria trazer só também essa questão da imagem, o quanto que a imagem fala tudo, né? Tem uma cena do Café com Canela, já fecho para dar boa noite, gente. Tem uma cena do Café do Canela que mostra só os corpos, os nossos rostos, assim, sequenciais, uma cena que parece ser aleatória, mas não é. Né? E na semana passada eu trago, né, quem eles estão enfrentando no contexto, né, de um cinema específico dos anos 60, quem eles estão enfrentando para retratar e fazer a crítica, né, ao povo brasileiro e retratar a população negra, pretas e pardos. Né? Então, há uma demarcação no Café com Canela, mas eu vou trazer isso na semana que vem. Mas o quanto que a imagem é tudo. Então, trabalhar esse símbolo, ou seja, vocês pensarem na história, pensarem numa referência, pensarem num exemplo, né, através dessa imagem, o quanto que pode enriquecer a história, ela é fundamental, tá? Então, não deixem de fazer, coloquem no Forms, a gente vai, durante a semana, acompanhando, né, nas histórias de vocês, quando vocês forem subir. E qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, direct ou zap, que a gente está aqui sempre para responder, tá bom? Agradeço demais a participação, parabéns pelo incentivo, pelo empenho, pelo foco, obrigada pelos feedbacks. Quem está no YouTube também, não deixe de assistir a aula semana que vem. Tchau, tchau.